Bora lá? Já sabe, né? Bora! Bora para mais um vídeo? Então vamos que vamos. Hoje eu vou falar de um assunto incômodo. É um pouco incômodo, mas já daqui da introdução para o meio, você vai entender como resolver essa questão, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse receio que você tem, na verdade um apego, às vezes, com erro. Ou às vezes até um medo, né? Você cria um medo do erro. E mais umas coisas que eu vou falar aqui sobre autorresponsabilidade, sobre vítimas, sobre desculpas, sobre o teu próprio cérebro. Contar uma história para você se convencer de que, mesmo errado, você está certo. Como que funciona isso, Fabiano? Nós vamos desconstruir isso aqui. Eu vou detalhar para você e você vai entender com clareza no final. Pode ficar tranquilo. Tem mais uma coisa também. E o compromisso que você tem que ter com a sua própria palavra. Porque você vai entender que eu vou por degraus e você vai entender essa parte e vai olhar que muitas vezes até você ou pessoas ao seu redor, você vai ver que não tem palavra, né? A pessoa fala uma coisa para você e ela simplesmente não cumpre. Nós vamos entender o porquê. E se você for essa pessoa, também tenha coragem de se olhar, de se observar para você resolver isso em você. Eu vou trazer aqui alguns elementos, alguns pontos de reflexão para você que vai te ajudar. Então vamos lá, bora lá, vamos começar. O princípio básico de tudo é você justamente ter autorresponsabilidade, é ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Aí você olha assim, porque a tendência é que você esteja culpando sempre o outro, né, pelas coisas que acontecem na tua vida. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil e é um mecanismo de defesa, né, seu, automático. Por não querer olhar para a sua própria dor, você já aponta lá fora e diz que é o outro. Só que a notícia ruim disso é que se você não encara suas próprias dores, seus próprios incômodos, né, e ficar apontando lá fora, não vai resolver a questão. Não resolve. Você só joga, eu sempre dou exemplo, você sempre pega aquilo e joga para debaixo do tapete. E vai jogando para debaixo do tapete e aquela sujeira vai acumulando. E uma hora você vai ter que mexer naquilo. Não tem o que fazer, porque tudo é em você. É a maneira como você olha, como você percebe. Pode ser uma única situação aqui. 100 pessoas olhando para essa situação. Você concorda que terão 100 percepções diferentes? Pode até depois convergir para que entre dentro de um consenso que essa única coisa ela é de fato. Mas você concorda que no início 100 pessoas olhando para essa única coisa, para essa única situação, terão 100 percepções diferentes. E é assim que funciona. Então, quando você olha para algo e fala, é outro, não sou eu, você simplesmente está tendo... Será que você está tendo a percepção correta daquilo? E a pergunta crucial é, quem? Quem está tendo a percepção dessa única coisa? Eu. No caso, você. Então não tem como fugir disso. Por mais que você não queira encarar, por mais que você não queira olhar para aquilo, se jogue para debaixo do tapete, uma hora você vai ter que lidar com aquilo. E eu costumo dizer também que quanto antes você lidar com aquilo, vamos supor assim, tá desse tamanho a questãozinha que você tem que resolver, lidar hoje, se joga para debaixo do tapete. E às vezes fica lá por anos. De repente está desse tamanho. Ou de um tamanho que você nem consegue mais ver. De tão grande que ela está. Então, o ponto é, essa autorresponsabilidade de ver que não é lá, é aqui. O ponto também central que às vezes é uma questão que você precisa olhar e resolve hoje, agora. Se joga para debaixo do tapete, depois vira
um monstro gigante. E aí vai ficar mais complicado, mais desafiador de lidar. E aí você entra ao passo de se colocar como vítima. Não, porque não consigo, porque os problemas só acontecem comigo. Por que isso? Por que aquilo? Já reparou? Às vezes você tem essa questão com você, ou consegue perceber de alguém assim, que ela só reclama, tudo acontece com ela. Parece que só existe ela no mundo. As coisas de ruim só acontecem com ela. Não tem pessoas assim? Tem. Eu costumo dizer que esse é o pior caso para você trabalhar e para você, até numa terapia, resolver. Porque tudo que você vai propor para ela, ela vai colocar assim, não, mas que para mim é complicado, porque você veja, Fabiano, porque aconteceu isso com a minha família, aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, com aquilo, entende? E ela não sai disso. E aí, vamos supor que você consiga tirar ela disso. Quando ela consegue olhar, não, verdade. Ela consegue olhar, não, de fato, preciso ter autorresponsabilidade, eu tenho que deixar de ser vítima, eu tenho que parar de olhar para isso dessa forma. E ela fala, não, verdade, é isso. Aí quando você começa a propor para a pessoa sair daquilo, ferramentas, um método que você usa, não sei, com o que você trabalha, como você trabalha, a pessoa ainda volta, porque aquilo está tão arraigado dentro dela. Aquilo já está tão no automático do seu cérebro, que aí ela começa, em vez de se vitimizar, ela começa a inventar desculpas. E começa a falar, mas sabe o que é? Hoje não vou poder, mas sabe o que é? Porque isso é difícil, né? É difícil lidar com isso, né? Puxa vida, né? É complicadinho, né? Então, que tal a gente deixar para a semana que vem? Ou que tal, vamos pular essa fase? Vamos pular essa etapa? E ela começa a contar, dar desculpas para ela mesma para não se encarar. Então a vítima, quando ela tenta sair desse papel, cai nas desculpas. Ou, às vezes, é as duas coisas. É a vítima que dá desculpas. Entende? Então aí fica delicado mesmo. Delicado você lidar com uma pessoa assim. Muitas vezes, de fato, de verdade, não tem o que fazer. E qual é a solução? Se afastar. Aí você tem que se afastar. E esse é o ponto delicado da situação também que eu vou te falar, é que muitas vezes essa pessoa está dentro da tua própria família. Esse é o ponto, geralmente é. E aí, por você estar pegado por toda a questão, você acha que você tem que relevar aquilo. Você acha que não, porque a família tem que aguentar. E não, porque isso vai prejudicar você. Ou se você é essa pessoa, tenha coragem para se olhar e parar de fazer isso. Porque você está prejudicando as pessoas à sua volta. Entende? Eu sei que às vezes dói, como eu digo, às vezes toca algum assunto que mexe. Mas essa é a ideia. É trazer um assunto que mexa com você, mas que também trazer um ponto de reflexão para que você saiba sair, para que você ou comece a perceber que você age assim, para você resolver, porque às vezes você está anos assim, e aí você não entende o porquê, não entendendo o porquê você não sabe resolver, e não sabendo resolver você não sai desse ciclo, né? Então esses pontos são fundamentais para você se auto-observar, ou se você não é assim, você analisar as pessoas ao seu redor que têm esse comportamento, que se você estiver convivendo com elas, vai te influenciar. Aí o outro ponto que eu quero chegar, que eu citei, mas não aprofundei, é o compromisso quando você dá a tua palavra. Repara quando você fala assim, não, eu vou fazer, porque vai ser tal dia, ou você se compromete, tem um compromisso mesmo, com tal horário, tal dia, e você desmarca. Tá bom, isso às vezes acontecendo uma vez, tá ok, não tem problema. Agora, quando isso se torna repetitivo, é porque você está criando desculpas para você mesmo. E aí você se acostumou e depois se perdeu nesse seu looping de contar histórias para você mesmo, de que, não, aquilo dali eu não vou fazer, mas eu vou falar para a pessoa que foi por causa disso e disso.
e daí eu não cumpro. E daí eu não preciso eu cumprir. Ou não preciso eu me comprometer. E você fica contando histórias, dando desculpas para você mesmo, mas muitas vezes você se acostumou, entrou tão profundamente nisso, que até as pessoas de fora percebem que você não tem comprometimento com você mesmo. E como eu disse, isso está tão automático, tão arraigado, que você não percebe mais. Que você já não consegue ter comprometimento com você mesmo. E você fica dando desculpas, fica inventando histórias para você, para não se comprometer com que de fato você deu a palavra. Então, esses pontos que eu trouxe aqui para você, que é você não ter a autorresponsabilidade, se colocar como vítima, dar desculpas, contar histórias para você, se conta histórias para você mesmo, para você se convencer que você não precisa se comprometer. E nesse estágio, é realmente desafiador você sair sozinho. Porque você entrou, você está tão enraizado isso dentro de você, que parece que para você está tudo normal. Mas não está. Não está, porque às vezes a pessoa até de fora percebe. Nossa, a pessoa sempre promete e não cumpre. A pessoa só fala e não cumpre. Então, de fato, você vira um sem palavra. Você vira um covarde. Essa que é a verdade. Você vira um covarde. Porque você fala, não cumpre, fala, não cumpre, fala, não cumpre, fala, e não tem um comprometimento. E aí? Então comece a se auto-observar se você não tem esse comportamento. Porque é desafiador depois você sair sozinho. Pode sair a partir do momento agora que você está fazendo essa autoanálise sincera, verdadeira com você, você pode até conseguir. Vê se você não faz isso. Comece a observar agora. Fique atento nos seus comportamentos. Será que você não conta a história para você mesmo, para não se comprometer com algo? E você fica escondendo? Ou você acha que esconde, mas até os outros já estão percebendo que você conta a história para não se comprometer com você mesmo? Delicado. É delicado, mas eu tenho que trazer esses assuntos para justamente mexer, para que você se auto-observe, se olhe e veja se você não está agindo assim. E também, se você não tem nenhum traço desse, não age assim, ok, veja se não tem alguém que age assim com você, porque acaba influenciando. A convivência, ela vai te afetando. Ainda mais se for diária, ou se for na família. Você entende? Então eu trouxe esse assunto aqui para você refletir sobre isso. Esse ponto de mudar a narrativa, entende? De contar histórias para você mesmo. Os políticos usam muito, né? Eles criam uma narrativa de onde a verdade, eles tentam fazer com que a verdade seja uma mentira, né? De tanto eles bater e repetir, que depois ninguém mais entende se aquilo que era verdade. De tanto eles falam, não, essa verdade é mentira. E bate, desconstrói ou cria uma narrativa em cima dessa verdade, né? Que depois você não sabe mais se isso agora é uma verdade ou é uma mentira. Porque de tanto você contar a história, de tanto você falar que aquilo não é verdade, e às vezes é isso que você faz na tua própria mente, de tanto você falar que não precisa eu cumprir com a minha palavra, não precisa me comprometer, que agora você já se convence que não precisa mesmo. Então esse é o ponto para você se auto-observar, para ver se você não entrou nisso. E se você entrou nisso, obviamente que tem como sair, principalmente agora, desse momento se auto-observando. Maravilha? Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente aqui abaixo. Se precisar trocar uma ideia, me chame aí que a gente converse mais profundamente sobre isso, se for o caso. Maravilha? Forte abraço e até o próximo vídeo.